Que a graça e a paz de Cristo continue reinando neste lugar, amém? Que bom que você veio nesse primeiro dia da semana, este domingo, para cultuar ao Senhor, para prestar ao Senhor um culto que somente a Ele é devido. Abre a sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos permitir que o Espírito Santo ministre ao nosso coração a boa palavra dele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 7. Para os novos aí, está no Novo Testamento. E a palavra do nosso Deus nos diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. E foi a tua boa palavra que foi aberta e foi lida aos nossos corações. Tudo o que precisamos é que o teu Espírito Santo venha nos ensinar e que possamos sair esta manhã sabendo, ó Pai, o verdadeiro sentido da Páscoa. Fala ao nosso coração, é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, primeiro, esse domingo nós comemoramos a Páscoa. É falado sobre isso em vários lugares. E nós já conhecemos bem o sentido da Páscoa. Já sabemos o que o comércio faz para divulgar, para difundir, para vender mais, mas o nosso conhecimento em relação à Páscoa vai muito mais além do que o comércio realmente espera e deseja. O que queremos pensar nesta manhã com vocês é tudo aquilo que já cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, e quando pensamos na sexta-feira que antecedeu esse momento da Páscoa, nós entendemos que foi um dia onde o Senhor realmente estava ali naquela cruz, entregando a vida dele por cada um de nós. No sábado ele estava sepultado, havia uma tristeza imensa, principalmente no meio dos seus discípulos, porque a esperança havia morrido, estava sepultado, mas no domingo vem a grande alegria de todo seguidor de Cristo, que foi a ressurreição do Senhor. Então, nesta manhã e também à noite, nós queremos falar um pouco sobre esse sacrifício de Cristo, mas a vitória dele também sobre a morte. E não tem como falar da Páscoa apontando para Cristo sem a gente entender como surgiu, qual foi o início de toda essa história. E a minha oração é que o Espírito Santo ele possa nos ensinar nesta manhã e nos fazer entender. Por isso, deixe esse texto marcado aí, mas eu quero que você abra em Êxodo, capítulo 12, a sua Bíblia. Segundo livro da Bíblia aí, Êxodo, capítulo 12. O versículo 5, o versículo 7, e depois estaremos lendo de 12 a 14. Êxodo capítulo 12, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, versículo 7,
e tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos entender isso aqui. Esse texto que nós lemos agora em Êxodo, ele está falando sobre a instituição da Páscoa. E aqui nós encontramos o verdadeiro sentido e o propósito. Você sabe, nós sabemos, em que o povo de Israel ficou ali no Egito por 430 anos aproximadamente, na escravidão. E Deus, ele levanta Moisés nesse tempo para tirar o povo da escravidão do Egito. E nós sabemos que Deus envia Moisés até a Faraó para que deixasse o povo sair, caminho de 3 dias pelo deserto, para adorar e prestar cultos ao Senhor. Faraó endurece o coração, e depois o próprio Deus endurece o coração de Faraó, e aí 9 pragas são lançadas sobre o Egito. Há uma destruição total, há muita miséria agora no Egito, muita destruição, e Deus agora chama Moisés e diz: agora só mais uma praga será lançada, mas é preciso que haja uma preparação entre vocês, e que vocês estejam prontos, porque depois desta praga, Faraó não só vai deixar sair o meu povo, como vai apressá-los para sair. Vou trazer uma linguagem nossa, então deixe as malas prontas, porque vocês vão ter que sair apressadamente do Egito. Então Deus dá a direção, diz o seguinte: cada um de vocês, família, pega um cordeiro, e se esse cordeiro for demais para uma família, junta mais uma família, mas isso tem que ser feito em famílias. Vocês vão assar esse cordeiro, vão comer desse cordeiro, mas o sangue do sacrifício desse cordeiro vocês vão pegar e vão marcar as vergas ou os umbrais das portas de vocês. Porque esta noite eu darei ordem ao meu anjo, e ele passará por toda a terra do Egito, e todo o primogênito de homens e de animais morrerão nesse dia, e esta será a Páscoa do Senhor. E não houvesse a marca do sangue, morte entraria naquela casa. Eles fizeram todo este ritual conforme a orientação do Senhor. E aí no verso 14 diz: vocês vão fazer isso em memória. Vocês sempre vão celebrar isso, para que vocês nunca esqueçam de como eu tirei vocês da terra do Egito, da escravidão em a qual vocês viviam. Então o povo judeu, até hoje, eles celebram a Páscoa. Até hoje eles comemoram isso, eles trazem à memória e relembram realmente como Deus é poderoso e como Deus os livrou daquela situação. Quando pensamos nisso, nós precisamos entender que essa ordenança de Deus a seu povo, por ocasião da saída ali do Egito, o sangue do cordeiro, que livrou os filhos de Deus da morte, e que o anjo da morte passou, e onde havia o sangue no umbral da porta, ele não feriu ninguém.
todos os fatos registrados aqui no Antigo Testamento, entenda isso, eles apontam para Cristo. Diga amém. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus. O Antigo Testamento é sombra, e no Novo Testamento nós encontramos a realidade se cumprindo e nós podemos contemplar a grandeza do Senhor. João, ele veio como precursor, ele veio preparar o caminho para Cristo. E ele mesmo dizia: eu não sou o Cristo, mas aquele que vem após mim, esse batizará, não só com água, mas batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele vem preparando o caminho, e em um momento João estava ali pregando no deserto, e ele vê ao longe Jesus vindo, e ele levanta a sua voz e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém ou não? Então ele está declarando isso, ele está apontando, e Jesus se aproxima, ali acontece o batismo de Jesus, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e eles ouvem a voz do Senhor, confirmando aquilo que João já estava declarando, que aquele de fato era o Cristo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este filho me traz muita alegria. Então eu quero pensar nisso, quando João declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João estava querendo dizer pelo menos duas coisas, e é só isso que eu quero falar nesta manhã. A primeira coisa que João estava querendo dizer é que Jesus derramaria o seu sangue para salvar a humanidade. Jesus derramaria o seu sangue para salvar a humanidade. Então, depois de 1.300 anos, naquela Páscoa que nós lemos aqui em Êxodo, Jesus se entregou para ser morto, e como cordeiro pascal, ele derramou o seu sangue para livrar da morte todos os que através dele viessem a Deus. Aquela era a mais importante de todas as comemorações da Páscoa. E diz na Bíblia, em Mateus, que houve trevas sobre a terra, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e mortos ressuscitaram. Houve um mover sobrenatural quando Cristo morre naquela cruz. Quando naquela sexta-feira ele se rende ali naquela cruz, há fenômenos, há manifestações sobrenaturais, para que ninguém tivesse dúvidas de que aquele era um tempo de celebração especial e que ficaria marcado na história da humanidade, principalmente na vida da igreja do Senhor, dos crentes em Cristo, que foram salvos pelo poder do Senhor. Então, Jesus ele iria para aquela cruz, derramaria o seu sangue, e sangue realmente vertido na cruz, que pode possibilitar a mim e a você a libertação da escravidão do pecado, do inferno e da morte. Diga amém. O Senhor, ele é tremendo, cumprindo realmente nele o plano e o propósito do Senhor para resgatar as nossas vidas. Então, quando João declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está justamente apontando para o sangue derramado. Mas em segundo lugar e último lugar, ele também está querendo dizer que Jesus ressuscitaria dos mortos, completando a obra da salvação. E aí eu penso com vocês, o mais importante da Páscoa é que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso é o mais importante. Ou seja, ele não ficou na sepultura, mas ele saiu dela trazendo as chaves do inferno e da morte. E pela morte dele, ele aniquilou o que tinha o império da morte. Isto é, ele aniquilou o diabo. Vamos ler isso? Dá para projetar ali o texto? Hebreus 2,14, por favor. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o quê? O que tinha o império da morte, isto é, o diabo.
Então o que nós aprendemos aqui? Que Jesus ele morreu naquela cruz, sim. E lá naquela cruz, ele realmente começa a sua vitória, aniquilando realmente a obra do inimigo. Mas é na Páscoa que recebemos a maior vitória como filhos de Deus. Porque existem muitos líderes religiosos, famosos, conhecidos, que marcaram a sua época, marcaram o seu tempo. E esses líderes, assim como Jesus, morreram. Mas quando você vai lá no túmulo deles, os restos mortais estão lá. Mas quando você vai no túmulo de Jesus, não tem restos mortais. O túmulo está vazio. Amém ou não? Quando nós olhamos para a cruz hoje, percebemos o sangue derramado. Entenda isso. Nós encontramos uma cruz vazia. Porque o corpo de Jesus foi tirado desta cruz. Foi colocado no sepulcro. Mas quando nós chegamos no sepulcro, e para a glória de Deus, eu tive o privilégio de ir no local onde colocaram o corpo de Jesus. E pode ter certeza, ele está vazio. Não tem restos mortais naquele lugar. Quando nós entendemos isso, isso traz para nós esperança e alegria. Porque verdadeiramente, diferente dos outros líderes religiosos, que a sua carreira encerrou ali com a sua morte, a vida de Jesus, ela continua falando, se movendo e se manifestando nesse lugar. Quando Jesus disse assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está dizendo que ele jamais nos deixaria. Amém ou não? Quando Jesus diz para os discípulos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali estaria. Ele está dizendo para nós que ele jamais nos deixaria. E quando nós ouvimos essas declarações do Senhor, sabe o que alegra o nosso coração? É saber que ele está aqui no nosso meio esta manhã, recebendo louvor e adoração e ministrando as nossas vidas para que possamos entender o quanto ele é tremendo e maravilhoso. A presença do Senhor é viva e real aqui neste lugar, amém? Aí eu fico pensando assim: o que te trouxe aqui esta manhã? Não responde para mim não, porque eu vou dar a minha resposta para você. O que me trouxe aqui esta manhã foi a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu sabia que aqui ele encontraria, não 2 ou 3, mas mais de 2 e 3 que estariam reunidos no nome dele. E aí ele disse que estaria no meio. Então é a presença do Senhor que me atrai a este lugar. É a presença do Senhor que me atrai à célula. É a presença do Senhor que me atrai na escola bíblica dominical. É a presença do Senhor que me atrai quando eu sei que homens e mulheres vão se reunir no nome dele, porque ele vem. A presença do Senhor é viva e real. E aonde o Senhor vem, filho, milagres acontecem. Aonde o Senhor está, não tem como mais voltar a ser o mesmo. Agora, o que te trouxe aqui esta manhã? Olha para dentro de você. Se eu e você não crermos num Cristo vivo, filho, nós estamos perdendo tempo. Se eu e você ainda estou acreditando numa historinha contada, em que nesse período muitas igrejas realizam peças teatrais, encenações, com o sacrifício, com a morte do Senhor Jesus e até com a ressurreição, mas passa isso, não tem significado nenhum, apenas mais uma peça teatral. Para nós, como cristãos, seguidores de Cristo, precisa ser muito mais do que isso. A presença do Senhor me atrai a este lugar, porque nós servimos a um Cristo vivo, a alguém que se manifesta ainda no meio do seu povo e que faz milagres neste tempo e que tem nos prometido que coisas maiores veremos. Nós estamos no 4º mês do ano, nós estamos ainda em abril, filho, e nós já vimos coisas maiores esse ano, não é, irmão Ever? Agora, coisas maiores ainda veremos. Mas sabe por quê? Porque Cristo está vivo. Porque ele venceu a morte. E aí quando eu entendo isso, e olho realmente para o túmulo, e entendo que não tem restos mortais,
esta promessa, ela se estende a mim e a você. O que é forte o suficiente para te tirar da presença desse Deus vivo? Comece a pensar nisso. Cadê o irmão André? O que é forte o suficiente para te tirar da presença deste Deus vivo? Pastor, nada. Amém? Mas será que é nada mesmo? Vamos imaginar aqui. Você crê que o Senhor é poderoso para curar? Quando o médico diz, não tem mais esperança. Não tem mais jeito. O que a medicina poderia fazer, já fez. E aí você tentou de tudo. Você procurou os melhores médicos. Foi em todas as igrejas, pediu oração. Mas a palavra do médico é essa, não tem mais jeito. Vai morrer. Será que se você chegar num estágio desse, isso seria forte o suficiente para te tirar da presença do Senhor? Entenda uma coisa, filho. Lázaro estava muito doente. Quando Jesus consegue chegar lá, já havia 4 dias que ele estava morto e sepultado. A expressão bíblica diz que já cheirava mal. Marta e Maria, chorosas, diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele diz: eu não te falei, se você crer, você verá a glória de Deus. Me mostra onde colocaram o corpo. Senhor, mas já cheira mal, é de 4 dias. Remova a pedra, tira a pedra. Lázaro, sai para fora. O milagre acontece. O morto sai todo enfaixado. O Senhor diz: solta as faixas que o prendem. Deixa ele andar. Deixa ele livre. Ele está de volta à sociedade. Eu fico imaginando as pessoas que ali estavam glorificando a Deus, chorando, exaltando, abraçando o Senhor, abraçando a Lázaro. E a notícia naquele povoado era Lázaro. Rapaz, ele morreu, eu estava lá no velório dele. Eu fui até o cemitério, fui até o sepulcro onde colocaram o corpo. Olha ele aí, está vivo. Sabe o que acontece? Passou um tempo e Lázaro morreu de novo, filho. Ei, Lázaro morreu de novo. Será que uma enfermidade que o médico desenganou, e se não for da vontade de Deus curar, é forte o suficiente para te tirar da presença do Senhor? Porque o que Deus tem para nós é vida eterna. Quando o Senhor venceu a morte, Ele estava dizendo para mim e para você: você comigo tem vida eterna. E nós somos a geração que vamos ver a volta do Senhor. E nós não servimos ao Cristo vivo por aquilo que Ele pode fazer na minha e na sua vida, mas pelo que Ele é. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. E se não curar, Ele continua sendo Deus. O que tem que me atrair à presença desse Cristo vivo é saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu não sirvo ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer, porque eu sei que Ele pode fazer qualquer coisa na minha vida e na sua vida.
coisas maiores veremos, porque Ele tem poder para fazer tudo. Mas se você está seguindo ao Senhor por aquilo que Ele pode lhe dar, vai chegar um momento em que você vai achar que Ele não te deu o que você queria, e você vai abandonar o Senhor. Sabe o que eu entendo nesta manhã? Gostaria que você pensasse nisso. Jesus, Ele entrou na sepultura como cordeiro pascal e saiu dela como leão da tribo de Judá, ressurreto, triunfante, vitorioso. Foi assim que Ele saiu daquela sepultura. Ele saiu para vencer, para reinar, e todo o império das trevas se prostraram aos pés dele, foram colocados debaixo dos pés do Senhor Jesus. Então maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diga amém. Por isso, quando pensamos na Páscoa, nós precisamos entender não só a morte de Jesus, não só o sangue derramado na cruz, mas precisamos entender que Ele venceu a morte. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festas com os pães asmos da sinceridade e da verdade, e que possamos comemorar a verdadeira Páscoa. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Domingo de Páscoa. Cristo morreu na sexta-feira, no sábado estava sepultado e no domingo venceu a morte. Para que entendamos a grandeza e o poder do Senhor, nós precisamos olhar para a cruz sim, mas ver a cruz vazia. Eu não sei se você ainda carrega um Cristo morto. Se você ainda carrega um Cristo morto, entenda uma coisa: Cristo não está morto, filho. Se você quer andar com uma cruz pendurada no peito, anda, mas anda com ela vazia. Mas nós precisamos passar da cruz. Nós precisamos ir além da cruz. Nós precisamos entender que a cruz não deteve o Senhor e que nem o sepulcro deteve. Ele é o leão da tribo de Judá, que saiu ressurreto, triunfante, e com Ele nós somos mais do que vencedores. Passe essa história para os seus filhos, para os seus netos. Conte para eles o verdadeiro significado da Páscoa. Vamos permitir entender realmente que Cristo foi o Cordeiro Pascal, foi aquele que se deu em sacrifício por nós. E o sangue de Cristo marca a vida de todos aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus. E quando o inimigo vem para tentar destruir a nossa vida, porque a missão do inimigo é roubar, matar e destruir, ele vai ver a marca do sangue de Cristo em mim e em você, e ele vai passar por cima. Não vai tocar na nossa vida, porque nós já fomos marcados para viver na presença do Senhor. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a nossa Páscoa. Obrigado porque entendemos o Teu grande amor, a importância do sangue derramado, mas entendemos também, ó Pai, a Tua vitória sobre a morte. Por isso nós estamos aqui por causa da Tua presença, celebrando sim a verdadeira Páscoa, aquela que aponta para o grande livramento que o Senhor nos deu do império da morte. O Senhor aniquilou, ó Pai, o diabo, e ele é um derrotado.
E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Continue abençoando a tua igreja, para que a tua igreja viva o verdadeiro significado da Páscoa. E não foi chocolate que foi derramado, mas foi o sangue precioso do Senhor, que foi derramado por amor a mim e a você. E não foi um coelho, mas foi o Cristo vivo, o Cordeiro de Deus, que foi morto e que no terceiro dia ressuscitou. Te adoramos, Pai, pelo teu grande amor. E nós desejamos, Pai, que todos aqui e todos aqueles que nos ouvem possam ter e comemorar a verdadeira Páscoa. E esta Páscoa se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E é neste nome que oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor.